Olá, ventando bastante aqui, estou aqui no meu quintal, falar para vocês de coisas assim que importam a todos nós. Nós nos preocupamos com o alto índice de genocídios, homicídios, feminicídios. A vida é uma coisa que importa. Todas as vidas importam. Mulheres, crianças, idosos, adultos, adolescentes. Mas há um grupo que mais se mata no Brasil, talvez no mundo, que são os negros e negras, e as negras. Infelizmente, no Brasil, o número de mortes de negros chega a quase 8 para cada 10 mortes. Isso estatisticamente falando, que na prática mesmo talvez até seja um pouquinho mais, dependendo do ambiente do local. Aí veio assim uma pergunta que eu faço a mim mesmo enquanto educador, pedagogo, professor, gestor. Se criaram o feminicídio, que realmente é muito interessante, para que as leis sejam mais rigorosas com as mortes de mulheres, que são muito grandes também. Por que também não se criar o negricídio, para que haja mais rigor? Porque é mais fácil você saber de mortes de negros e negras do que de não negros e não negras. Talvez eles estejam no grupo da exclusão, não é verdade? O grupo da exclusão. A maioria dos negros e negras são de classe média baixa, pobres, oriundos de periferias, são das chamadas camadas vulneráveis. Então a vulnerabilidade o torna um alvo maior na questão do negricídio. Sou membro do MNU, Movimento Negro Unificado, do coletivo Raça e Revolução, ativista então dessa causa, além de ter experiências. Eu vivi de perto a violência contra negros e negras e eu fui quase vítima. Por confusão. Eu dei algumas sortes, mas tive algumas armas apontadas para mim. Mais de uma vez. A maioria das vezes, no diálogo, eu consegui resolver. Outras até agredido eu fui, fisicamente. Porque eu fazia um trabalho social dentro do complexo da Penha, Vila Cruzeiro. Então, eu me expunha muito a riscos de morte. Tanto de um lado quanto do outro. Nem todos viam com bons olhos o trabalho que a gente fazia na sociedade local. É um risco que se corre. Alguém tem que correr risco para que se movimente, para que a sociedade entenda o que é vulnerabilidade, o que é redução de danos. O último trabalho que eu fiz enquanto gestor foi em 2015, Casa Viva. Casa Viva é uma unidade institucional de acolhimento de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, que atua não como medida socioeducativa, mas sim como medida de redução de danos. Qual era a grande maioria do público? Negras e negros. E a gente sabe que isso é histórico.
Nós sofremos desde a época da escravidão, nós fomos oprimidos e depois abandonados. Essa história da Lei Áurea é muito cretina, muito cruel, muito covarde. Quem nos escravizava nos libertou? Não, nos abandonou. Ó, vocês não são mais escravos, agora se virem, vão à luta. A pressão externa, porque o Brasil foi um dos últimos países, se não o último, a acabar com a escravidão. Então havia uma pressão internacional, havia uma resistência do movimento do Zumbi, dos Palmares. Então isso levou a que se tomasse uma medida e criasse uma falsa heroína, uma escravagista que libertou os escravos. Então a família que trouxe os escravos para o Brasil. Então essa já começa errado. Aí quando você fala em cotas para negros e negras, aí começa o que eles chamam de mimimi. Começa o que eles chamam de meritocracia. Isto é, quem tem que estar lá é por mérito, seja branco, seja negro, seja negra. Mas tem muita gente não negra que se declarou negro, se aceitou enquanto negro por causa das cotas. Ele sabe que não tem como controlar isso. Então não é a questão da cor, é a questão do oportunismo. O não negro se sente ultrajado quando um negro ocupa um espaço que antes era só dele. As cotas, segundo o meu saudoso amigo Gama, sempre existiram, um amigo africano, sendo que elas eram totalmente dos brancos. Então, essa cota era 100% para as brancas e brancos. Aí, negros e negras, graças à regulamentação da cota para negros e negras, conseguiram seu espaço, a sua fatiazinha do bolo. E chegou um momento que hoje, graças a essa questão da cota, nós temos médicos, advogados, engenheiros, pedagogos, assistentes sociais, enfermeiras, enfermeiros, vários profissionais graduados, pós-graduados, mestrados e até doutorados da nossa etnia. Então, se eles foram tão longe e antes não iam, é porque alguma coisa estava errada. Se hoje o número de negros e negras formados é bem maior do que no século passado, século XXI é histórico para a ascensão de negros e negras no espaço que antes era só uma grande maioria de não negros. Então, voltando à questão do negricídio. Eu sou freiriano. Freiriano, ele criava algumas palavras e dava ênfase a essas palavras. E eu quero, sim, dar ênfase à questão do negricídio. Nós teremos ainda um dia de volta um governo progressista. Esse governo atual, ele dá espaço a negros que são vistos como capitães do mato. Negros que não defendem a própria negritude, pelo contrário, que assumem postos como o da Fundação Palmares para desqualificar, tirar toda a nomenclatura, todo o propósito dessa fundação. Que ela vem como reparação, como luta por igualdade racial, e agora eles começam a desqualificar vários termos propostos pelos movimentos negros que deram base para essa fundação. Não dá para festejar achando que está tudo bem. A
sociedade, inclusive alguns negros e negras, apostou num governo que já se dizia homofóbico, racista, machista, entre outros discursos opressores. Inclusive dizia que a maioria, né, a minoria devia se adequar à maioria. E essa minoria e maioria é um termo da pirâmide social. A classe majoritária e a classe minoritária. A classe majoritária é maioria em termos de poder, não em termos de quantidade, de densidade. Ela é, assim, uma minoria que oprime a maioria. Então, a classe minoritária, ela é minoritária em direitos, em apoios, em projetos sociais que as incluam. Nós estamos vendo aí a volta da fome, da miséria, o aumento do desemprego, porque apostaram no governo que falava mesmo que mulher deveria ganhar menos que o homem, porque engravida, que criou os filhos para não casarem com mulheres negras, entre outras coisas assim, que eu sou homofóbico mesmo. Ah, já falei isso antes, falei, e vou repetir sempre, porque, poxa, não dá para você saber que o cara adorava a ditadura, que o cara homenageia um torturador, brilhante Ustra, e você apostar nele porque você estava querendo tirar, né, um partido do poder. Aquele partido que realmente abriu espaço e portas para os antes excluídos. Ah, que errou, mas não foi pelo erro, foi sim por uma jogada da elite, da grande mídia, que ele foi tirado. Tanto que algumas coisas que foram dadas como acusações, hoje estão sendo inocentados. Tanto a ex-presidenta como o ex-presidente estão sendo inocentados da maioria das acusações, se não todas, fizeram contra eles. E que os tiraram da jogada. Uma sendo excluída por impeachment e o outro sendo excluído por uma prisão ilegal, que fere a Constituição Federal. Bem, estamos no ano eleitoral e eu, como educador, professor, progressista, socialista, acolhedor, que luta pela redução de danos, não poderia deixar de ser bem claro meu posicionamento, bem mais à esquerda, sem medo de ser feliz, porque nós fomos felizes quando tivemos um governo que ficou 13 anos aí só dando apoio à população antes excluída, antes oprimida. E agora pagamos para ver e estamos pagando um preço muito alto. E então fico aqui deixando para vocês essa minhoquinha na cabeça. Será que o termo negricídio não deveria ser usado para que, assim como o feminicídio, as pessoas reduzissem a morte de mulheres e de negros e negras? Comente, compartilhe, dê um like. Eu preciso de muito like. Sabe por quê? São os likes que fazem com que o YouTube divulgue mais no Google o nosso canal. Nosso canal, ele tem um endereço certo. A juventude, as mulheres, negras e negros, estudantes e todo o povo periférico e vulnerável. Beijo em seus corações. Até a próxima. Não se esqueçam, 2020 dá base para a mudança para 2022. Então, se você quer mudança, ela começa agora em 2020. Até a próxima.